Cara, tava assistindo um documentário interessante aqui. Interessante? Na verdade era sobre a extinção dos dinossauros. 66 milhões de anos atrás caiu um meteoro e os caras foram extintos. Eita, Pois é. trágico. E poderia acontecer de novo, isso que é pior. Poderia acontecer com a gente, cair um meteoro de novo Não, e acabar com tudo. credo. Eu só espero que isso não aconteça na terça-feira, quando começa mais um Loki News, trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E por falar em extinção, os Velociraptors já foram extintos há muitos milhões de anos. Só que agora parece que a vingança deles está a caminho, e deve vir por meio de um parente chamado Raptorium, que ao invés de extinguir os humanos, deve usar os humanos. Mas isso para extinguir sabe quem? Os Ryzen. Pra quem não pegou a brincadeira, o Raptorium é uma criptomoeda que vem ganhando popularidade. O motivo? A mineração dessa moeda vai muito bem em CPUs com grande cache L3. E claro, quem oferece isso são os Ryzen de terceira e quinta geração, os quais os mineiros já estão comprando em grande quantidade para instalar em suas minas. Para constar, um Ryzen 9 3900, que é baseado na arquitetura Zen 2, é capaz de obter coisa de 4.600 hashes por segundo, enquanto o novo i9 12900K, com o seu IPC e frequência bem maiores, fica ali na casa dos 3.700 hashes por segundo, o que claramente implica que o Ryzen é muito mais rentável e claro, por se tratar de um CPU que nem é de última geração, costuma, ou a essa altura costumava, ser vendido por preços mais camaradas para desovar o estoque. E vocês pretendem colocar os seus Ryzens para minerar? Deixar eles trabalhando até virarem fósseis? Deixa aí nos comentários. E por falar em dinossauros, e se os mineiros estão caçando loucamente os fósseis de Ryzen, do lado da Intel caiu na internet informações a respeito de processadores que ainda nem têm como virar fóssil, afinal eles nem sequer foram soltos na natureza, ou melhor dizendo, no mercado. Claro que nós estamos falando dos Raptor Lake, os sucessores dos Alder Lake. Além de aparentemente manter a coroa de rei dos vazamentos, o Raptor Lake também deve integrar uma tecnologia chamada DLVR, ou Digital Linear Voltage Regulator, que se trata de um circuito regulador de tensão integrado no SoC, que deve receber uma tensão de entrada vinda do VRM da placa-mãe e fazer todo o trabalho de regulação para os níveis adequados para o funcionamento de cada bloco da CPU. Qual a vantagem disso? Segundo os pesquisadores da Intel, o DLVR pode reduzir a tensão da CPU em até 160 mV, trazendo uma queda de 20 a 25% no consumo da CPU e um ganho de desempenho de 7%. Afinal, para o desempenho TDP ou PL1, existe margem para a CPU manter uma frequência mais elevada por maior período de tempo. O Raptor Lake também deve vir com mais efficient cores, performance cores melhorados, um game cache para a Intel chamar de seu e suporte a memórias LPDDR5X. Tudo isso para brigar com o AMD Rafael. E nessa disputa, quem vocês acham que vai levar melhor? O destruidor da Intel ou o AMD Rafael e as demais tartarugas ninja? Deixa aí nos comentários. E por falar em tartarugas ninja, nada como um leak do AMD Rafael e também do AMD Phoenix, cujos detalhes de suas variantes mobile foram vazadas pelo Greymon 55. Aliás, também um belo crossover aí, tartarugas ninja e Digimon. Imagina um War Splintermon. Pensando bem, deixa pra lá. Tanto o Rafael H quanto o Phoenix H devem usar a arquitetura Zen 4, sendo fabricados pela TSMC no processo 5 nanômetros, onde a grande diferença entre eles recai sobre o TDP e o Core Count. No caso, o Phoenix H é um 8 cores 16 threads com um TDP menor que 40 watts, e o Rafael H é um 16 cores 32 threads com um TDP maior ou igual a 45 watts, devendo ser usado em workstations portáteis ou tijolos. Digo, notebooks gamers ultra high-end, que é como são conhecidos esses tijolos. Aparentemente, a ideia de aproveitar o Rafael nos notebooks surgiu da necessidade de apresentar um concorrente para o Alder Lake S Mobile, que deve vir com a mesma configuração das suas contrapartes de desktop, porém limitado a um TDP de até 55 watts. Pelo visto, em 2022, a disputa entre AMD e Intel deve esquentar. Afinal, novos produtos devem chegar no mercado, dando maiores opções para os mineradores de Raptorium, para os mineradores. Brincadeira, vai sobrar alguma coisa para vocês também. Tem APU chegando no mercado, então fica tranquilo que para os gamers também vai ter alguma coisa. E por falar em APUs, e que APUzinha, amigos! A Valve finalmente liberou detalhes sobre o SoC AMD Aerith, que se trata do chip utilizado no Steam Deck. E olha, esse é um monstrinho bem interessante. Anteriormente conhecido como Van Gogh, o Aerith vem com 4 cores baseados na arquitetura Zen 2 e uma GPU integrada RDNA 2 com 8 Compute Units. Segundo a Valve, o SoC foi otimizado com o objetivo
objetivo de sustentar um certo patamar de frequência durante um longo período de tempo, ao invés de bater altos picos. Como resultado, a parte CPU varia entre 2.4 GHz e 3.5 GHz, e a GPU vai de 1 GHz até 1.6 GHz. Tudo isso dentro de um TDP de até 15 watts. Em relação às memórias, a Valve optou por incluir 16 GB das novas LPDDR5, as quais devem oferecer um melhor equilíbrio entre consumo e a banda necessária, onde os 16 GB foram escolhidos visando manter um aparelho future-proof. Sobre o armazenamento, o Steam Deck mais barato deve vir com 64 GB de memória eMMC, o que deve ser algo mais lento do que os modelos de 512 GB e 1 TB, que devem usar NVMe, mas ainda assim mais rápido do que um cartão SD. O lançamento do aparelho é aguardado para fevereiro de 2022. E olha, até que eu tô ansioso para ver esse aparelho, eu tô curioso sobre as possibilidades dele, mas o que me deixa mais curioso mesmo é saber se ele vai rodar uma coisa. Rodar o quê? Essa mensagem do nosso anunciante. E logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a Rockstar lançando os seus remasters. Sim, finalmente a Rockstar lançou algo novo. Ah, achou que era GTA 6? Esse é bom esperar sentado, pois o lançamento é o Grand Theft Auto The Trilogy, The Definitive Edition, que por sinal tem um nome muito grande, muito ruim de se pronunciar, seja em português, seja em inglês ou seja em portunglês. Que basicamente são remasters do GTA 3, Vice City e San Andreas. Como era de se esperar, os novos jogos trazem melhorias gráficas em relação aos clássicos, afinal eles foram recriados usando a Unreal Engine, o que permitiu melhorar sombras, iluminação e draw distance, além de atualizar alguns detalhes da mecânica do jogo, por exemplo, o sistema de mira do GTA 3 e Vice City, que foi modernizado. Mas é claro que as coisas não poderiam melhorar, né? Alguns jogadores vêm compartilhando vídeos de alguns detalhes gráficos que saltam aos olhos nos novos jogos, como por exemplo a maravilhosa chuva do San Andreas e a imagem aterrorizante do CJ na bike, o que são só alguns dos muitos bugs e problemas que deram vídeos de até mais de 1 hora no YouTube mostrando só os problemas. Além disso, o jogo precisou ser retirado da loja da Rockstar, porque aparentemente eles encontraram uns arquivos que não deveriam estar no jogo, arquivos esses da famosa missão Hot Coffee, ou cafezinho quente, ou suco de laranja abrasileirado. Algo que trouxe muitos problemas para a Rockstar no passado e que aparentemente acabaram colocando no jogo. No momento já é possível comprar pagando mais de R$300 pelo jogo completamente bugado e com algumas artes aterrorizantes. E vocês, comprariam o jogo? Já compraram? O que estão achando? Deixem aí nos comentários. Falando em coisas que poderiam ser melhores, mas não são, o Battlefield 2042 deverá chegar mudo ao mercado. Sim, segundo os jogadores que estão participando do Early Access, o jogo simplesmente não tem um recurso de chat por voz, sendo necessário recorrer a softwares como o Discord para a comunicação do squad. Claro, mas isso também é um recurso completamente dispensável em um jogo que promete colocar 128 jogadores no mesmo mapa. Pra que se comunicar? Esse é o espírito do Battlefield. A DICE se pronunciou e disse que a implementação do recurso está nos planos e deverá ser adicionado ao Battlefield 2042 depois do lançamento. Só não sabem dizer exatamente quando isso deve ocorrer. Tá maluco? A DICE tá parecendo a empresa do pequeno primata, que não poderia ser outra empresa senão a Microsoft. Com o lançamento do Windows 11, parece que a empresa tem lançado mão de táticas cada vez mais agressivas para persuadir o usuário a usar o Edge, de maneira que mesmo que o navegador não esteja configurado como padrão, ao usar alguns apps da própria Microsoft, o conteúdo automaticamente vai ser aberto nele. Insatisfeito com isso, um camarada chamado Daniel Alexanderson criou uma ferramenta para interceptar os links e abri-los no browser padrão do usuário. Porém, a Microsoft não gostou do que ele fez e logo tratou de inutilizar a ferramenta em uma atualização do sistema operacional, voltando à situação anterior, ao menos até aparecer um outro iluminado com a solução. Pelo menos não fizeram que nem a Rockstar, lançaram uma versão pior do jogo e tiraram todas as outras do ar, ameaçando os criadores de mods. É melhor não dar ideia para a Microsoft, né?
E vocês acham que essa atitude da Microsoft é correta ou eles deveriam dar liberdade de escolha para os usuários? Deixa aí nos comentários. Enquanto para a AMD o FSR simplesmente foi uma resposta ao DLSS, ainda que a tecnologia por trás de ambos seja bem diferente, isso não é exatamente uma verdade para a Nvidia, que considera o DLSS superior. Então, para concorrer com o FSR, o homem da jaqueta tratou de preparar o NIS, ou Nvidia Image Scaling, que funciona de maneira similar ao FSR, sendo open source capaz de funcionar em praticamente qualquer placa de vídeo. Quer experimentar o recurso? Só atualizar o drive da sua VGA Nvidia para a versão 496.76. E já que o papo é liberdade de escolha, muito provavelmente você deve usar o Google para fazer suas pesquisas na internet. Afinal, o market share do buscador é algo como 90%. Mas se você tem preocupações com relação à privacidade ou simplesmente quer usar outro serviço, uma startup chamada You.com acabou de trazer mais uma alternativa ao mercado. Talvez o maior diferencial do serviço seja a forma como ele exibe os resultados, mostrando as informações em blocos, com base nas categorias de pesquisa, sendo possível filtrar por sites, vídeos, imagens, notícias, aplicativos e redes sociais. Além disso, eles usam inteligência artificial e redes neurais para adivinhar as respostas mais relevantes para cada pesquisa. Legal o site dos caras, bem bacana a iniciativa, espero que com todo esse esforço eles consigam tomar pelo menos 1% do mercado do Google. O que pode parecer uma piada, mas na verdade não é. Se eles conseguissem isso, já seria realmente um grande feito. De acordo com os documentos da EEC, a Nvidia parece estar preparando um refrito daqueles. Afinal, parece que eles vão relançar a RTX 2060, só que agora com 12 GB de memória. A ideia é vender essas placas por $300 e posicionar para concorrer com as futuras RDNA 2 de entrada. Só queria saber quem foi um infeliz que resolveu que $300 é o preço do produto de entrada. Falando em piada, a Nvidia parece ter lançado um novo plano para o GeForce Now, chamado de RTX 3080. Ele promete streaming de jogos em até 1440p e 120 fps, onde o plano Priority oferece 1080p 60 fps. Porém, parece que isso é só no papel, porque alguns assinantes desse plano Priority estão reclamando que os jogos não estão rodando em 60 fps, e ao confrontar a Nvidia com a informação, eles confirmaram que é isso mesmo e que alguns jogos realmente rodam abaixo disso, em uma faixa que vai dos 55 até 45 fps, como no caso do Cyberpunk 2077. Esse povo não sabe de nada, né? Com 45 fps reclamando ali ainda. Mal sabem eles que até uns 17 fps ainda vai rodar fluido. E estão reclamando de conseguir acessar o serviço, coisa que aqui no Brasil muita gente nem consegue. Seu Windows 11 anda travando e dando umas telas azul da morte, ou a famosa BSOD? Então muito provavelmente logo você deverá experimentar a última novidade da Microsoft. Para a nova versão do sistema, a clássica tela azul havia mudado de cor, de azul para preto, onde a razão para a mudança nunca foi revelada. Porém, na última atualização do sistema, a Microsoft decidiu reverter a mudança. Então, o que era preto voltou a ser azul. E se você realmente quer jogar com toda a fluidez, nada como dispor de um sistema operacional feito especificamente para isso, não é? Sim, essa é a ideia do SteamOS 3.0, que é a distribuição Linux usada no Steam Deck. A boa notícia é que a Valve vai liberar ele para download para quem quiser baixar e instalar no PC. Não existe uma data certa de lançamento, mas espera-se que liberem ele em fevereiro de 2022, ou seja, com o lançamento simultâneo ao do Steam Deck, que caso você não saiba, teve o lançamento adiado devido ao problema com os semicondutores, a famosa crise que não existe. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que o Sheik de Dubai, que é provavelmente a única pessoa no mundo que vai ter grana para passar esse cheque na placa-mãe. É claro que estamos falando de uma placa mega diferenciada. A Horus acabou de anunciar a nova Horus Z690 Extreme Water Force, que basicamente é a placa-mãe LGA 1700 com tudo o que dá e mais um pouco da fabricante taiwanesa. Similar às placas Water Force de gerações anteriores, como aquela usada no Valter, a Z690 também utiliza um bloco full cover, de maneira que existe uma cobertura até mesmo para as memórias, o que não parece uma ideia muito inteligente, afinal isso deve bloquear o fluxo de ar nesses componentes. Além disso, tem uma tela OLED para monitoramento do hardware. Dos recursos, a Horus tratou de caprichar e incluiu um robusto VRM de 20+1 mais 2 fases, 4 slots M.2 com suporte a PCI Express Gen 4 X4 e 2 slots PCI Express Gen 5 X16, que operam em X8 caso o usuário decida ocupar o segundo slot. Além disso, são oferecidas diversas portas USB 3.2, Thunderbolt, Ethernet 2.5G e 10G e Wi-Fi 6E. Gostou da placa? Ficou interessada? Pois saiba que tudo nessa vida tem um preço, e o preço dessa placa especificamente são mais ou menos $3.000 australianos, que
Felizmente, dá bem menos em dólares americanos, só 2 mil dólares. Espero que seu cheque tenha tanto fundo quanto o do Sheik de Dubai, porque provavelmente você vai precisar. Mas se você não tá com a grana toda do Sheik de Dubai, você deveria conferir essa dica de promoção da semana. E dica de promoção da semana é a RTX 3060 LHR da Asus, modelo KO. Ela tá custando R$ 4.599, então corre que é enquanto durarem os estoques. E caso você esteja interessado, o link tá aqui na descrição desse vídeo, logo depois do botão de curtir e se inscrever e acima dos comentários. Mas corre lá e checa antes de terminar os estoques. E por falar em cheque, a Intel, que também está de olho nos cheques vindo diretamente das empresas que mantêm data centers, apresentou mais detalhes a respeito dos novos Xeon Sapphire Rapids, equipados com memórias HBM2E e as GPUs Ponte Vecchio, com as quais eles pretendem pôr em xeque a liderança da AMD nesse mercado de alto desempenho. Já era sabido que a Intel iria oferecer Xeon Sapphire Rapids equipados com memórias HBM2E, porém agora foi confirmado que eles devem vir com 4 pilhas da memória de 16 GB cada, com um total de 64 GB de memória. Porém, infelizmente, eles não deram nenhuma pista a respeito do seu funcionamento. Sobre a Ponte Vecchio, a Intel confirmou que a monstruosa GPU deve vir com 4 MB de cache L1 e 144 MB de L2 por tile, onde os diversos chiplets são fabricados usando também diversos processos distintos, como o Intel 7, TSMC N7 e N5. O lançamento desses produtos é esperado para 2022, onde a Intel também divulgou o roadmap mais podre já apresentado, onde para 2023 mais não existe nada além de figuras genéricas, o que significa que são esperados sucessores, porém com zero detalhes até o momento. Acho que eles pediram para os desenvolvedores do GTA Trilogy Definitive alguma coisa Edition fazer ali o roadmap. Saiu essa maravilha. O preço disso, no momento, deve ser inviável para qualquer um que não tenha condições de ter um data center particular. Porém, em alguns anos, quando esses processadores se tornarem obsoletos e ficarem mais baratinhos, talvez você encontre ele num kitzinho Chinese Democracy para montar num PCzinho e chamar de seu. Mas até lá, até eles ficarem baratinhos, talvez você esteja interessado mais em algo de graça. E aí você deveria conferir a dica de games gratuitos da Epic, que toda semana libera jogos grátis. E dessa vez não foi apenas um, nem dois, mas sim 3 jogos. O primeiro dele é o Guild of Dungeoneering, que é um explorador de masmorras em turnos, porém você que constrói a masmorra. O outro é o Kid Amnesia, que aparentemente é um jogo criado em comemoração aos 21 anos de lançamento de alguns álbuns do Radiohead. E por fim, temos o Never Alone. E aproveite, pois também estão disponíveis o pacote do Rogue Company e o Tiny Tina's Assault, do nome gigantesco, que foram os jogos da semana passada e ficarão disponíveis até o dia 16 do 11. E aproveita para dar uma checada aqui também, aqui embaixo tem um negócio bem interessante. Você provavelmente não deve ter visto, mas tem aqui um botão de curtir e se inscrever no canal, e você pode aproveitar e deixar também o seu comentário. Pois é, dá uma checada lá, porque senão vai acabar ficando sem fundos e você vai acabar perdendo a próxima terça-feira, quando vem mais um Loki News.